O desenvolvimento do sobreiro ocorre ao longo de várias fases, cada uma com desafios específicos para a sua sobrevivência. Num clima mediterrâneo, onde os verões são quentes e secos, o sobreiro enfrenta desde cedo grandes desafios. Compreender o que influencia o crescimento desta árvore é essencial para garantir a sua sobrevivência. O sobreiro é uma árvore de crescimento lento e passa por várias fases durante o seu ciclo de crescimento. É o que se chama o ciclo de recrutamento. E uma das fases mais críticas do seu crescimento é a fase em que o sobreiro, desde a germinação da bolota até que ele tem 3, 4 anos, portanto a fase do seu crescimento inicial é muito crítica, porque há vários fatores que podem influenciar esse crescimento e que muitas vezes levam ao insucesso e, portanto, a planta não consegue sobreviver. Sobretudo nas condições em que o sobreiro vegeta, que é o clima mediterrâneo, portanto, que é um clima muito quente e seco na altura do verão. E, portanto, quando ele germina, normalmente a germinação é muito limitativa, tem mais ou menos sucesso, eu diria 60% de sucesso em condições normais, mas o crescimento depois de germinar tem muitos fatores críticos. Depende de fatores bióticos e abióticos que afetam esse crescimento. Depende onde é que a pequena planta está instalada, a luz, as condições do solo, a umidade do solo, os recursos do solo, mantêm o microclima da planta e, portanto, podem condicionar esse crescimento. E depois há os fatores bióticos, que têm a ver com o ataque de pragas e, muito importante, e é um assunto que nós temos estudado nos últimos anos, a relação entre as plantas de sobreiro pequeninas, tanto as plântulas, e a vegetação que a rodeia, tanto as herbáceas como as arbustivas. Para compreender o impacto das diferentes comunidades arbustivas no desenvolvimento do sobreiro, foi necessário recorrer a estudos de campo e a parcelas experimentais instaladas no terreno. Aqui nas Lesírias nós instalamos em 2015 parcelas experimentais para testar o efeito das diferentes comunidades arbustivas sobre a germinação e a sobrevivência do sobreiro nos primeiros anos de vida. Seguimos essas parcelas durante 3 anos, 3, 4 anos, e obtivemos resultados muito interessantes. Durante as parcelas fomos monitorizando diferentes fatores. Monitorizámos fatores abióticos, todos os meses verificávamos a umidade e a temperatura nos locais das parcelas onde as plantas estavam a crescer. Monitorizámos a germinação, monitorizámos a sobrevivência dos sobreiros. Cada parcela tinha uma dominância diferente de arbustos. Havia parcelas dominadas por um tipo de arbusto, outras por outro, e havia parcelas com uma diversidade arbustiva. E nós queríamos perceber se as diferentes dominâncias das espécies de arbustos tinham efeito sobre o crescimento do sobreiro e a sua sobrevivência nos 3 primeiros anos de vida. Medimos esses fatores abióticos, luz, temperatura do solo, fizemos análises do solo, recolhemos amostras e fizemos análise em laboratório e medimos a luz que passava pelo coberto arbustivo e que chegava à planta, para perceber a quantidade de luz que aquele coberto deixa passar para a planta, a radiação. Em parcelas dominadas, por exemplo, pela esteva, nós já estávamos à espera, pelo menos, porque isso corrobora resultados que já vimos noutros locais do país, em que a esteva compete fortemente com as plantas de sobreiro pela água e pelos recursos do solo. No entanto, a esteva também protege o solo, portanto, nós temos que pensar que há aqui uma troca, a esteva compete, mas a esteva também protege o solo e por isso, por exemplo, quando pensamos em restauro ecológico, não devemos nunca, pelos nossos resultados, eliminar completamente o coberto arbustivo, ainda que seja de esteva. Por isso, uma sugestão, por exemplo, que já tem vindo a ser ensaiada noutras parcelas, é criar linhas entre o coberto arbustivo dominado pela esteva, criar linhas sem esteva de plantação de sobreiro entre as linhas de esteva, por exemplo. Outro fator essencial é o solo, pois pode influenciar diretamente o crescimento e a sobrevivência das plantas. Os resultados em relação aos fatores abióticos do solo que nós estudamos mostraram que o potássio foi um fator limitante por várias razões. Uma das razões é porque o potássio é fortemente lixiviado do solo, porque sai do solo e não consegue aceder às raízes, as raízes não conseguem aceder ao potássio. E uma coisa que nós queremos estudar também no futuro e que tem vindo a ser estudada, mas ainda está muito esquecida, é a importância da fertilidade no solo para o crescimento das pequenas plantas e como está por baixo dos nossos pés, não é um ecossistema um pouco esquecido, mas é um ecossistema muito importante, é a base do crescimento e da saúde
das árvores e do ecossistema que está por cima, não é? Do ecossistema arbóreo. E por isso é muito importante estudar as condições físicas, químicas e biológicas do solo, que estão a ser estudadas neste momento, mas precisam de muitos mais estudos no futuro para a resiliência e para a sustentabilidade destes ecossistemas. A sustentabilidade do sobreiro depende da integração de conhecimento científico na gestão do território, aliada a práticas de conservação responsáveis, garantindo a sua regeneração natural e a preservação deste ecossistema para as gerações futuras.